Bem-vindos a mais um Papo das Gurias com a Gra e com a Fran. Então já aproveite e nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, se inscrevam, porque o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante e que vale a pena compartilhar. Com então certeza. Curte, compartilha, dá o like. Isso, nós estamos também no Spotify e no TikTok, então não percam. Sem dancinha no TikTok, gente, só cortes. Não, um dia vai ter. Nós ainda vamos fazer. Mas hoje nós vamos conhecer a história de uma mulher que transformou força, disciplina, liberdade e preconceitos em aprendizados. Ela saiu do Alegrete, chegou em Porto Alegre. Ela se tornou sócia de uma empresa depois de ser estagiária dessa empresa. Ela viveu a luta contra a obesidade. Não é verdade? Verdade. A separação num relacionamento longo e a descoberta de um amor inesperado. Olha só. Hoje é atleta amadora, empresária e mentora de líderes. Seja bem-vinda, Carol Volpato. Obrigada, gurias. Obrigada. Olá, comandante, né? Aqui, aposto, 100% preparada para essa conversa aí com vocês, muito especial, né? Falar para mulheres e falar para esse público, assim, é o meu esporte preferido. Eu gosto muito, sempre falo ali no meu perfil que eu gosto de me direcionar para mulheres. O meu foco é conversar com mulheres, inspirar mulheres, então estar aqui com vocês hoje é para mim uma honra e muito gratificante, com certeza. Nós também. Pra nós também. É. Pra nós também. Então vamos começar. Vamos lá. Carol, quem era a Carol há 10 anos atrás? Bom, gurias, a Carol de 10 anos atrás com certeza não estaria aqui hoje conversando com vocês, porque eu era uma pessoa muito insegura, uma pessoa que ficava sempre pensando no que os outros iam achar a meu respeito, se eu ia conseguir superar as expectativas dos outros. Então eu ficava muito travada nessa expectativa e não me movimentava. Há 10 anos atrás eu estava num sobrepeso gigante, era outra pessoa literalmente. Hoje, se for comparar a minha versão daquele tempo para agora, eu digo que parece que eu sou mais jovem do que eu era antes. E aquela Carol, ela também fez escolhas que levaram ela para um lugar onde eu não conseguia ser eu mesma, apesar de já ter um posicionamento. Eu sempre fui uma mulher muito decidida, sempre fui uma mulher que soube o que eu queria, mas as circunstâncias me levaram para um lugar onde ainda não era o lugar onde eu ia ser 100%, como eu ia me expandir, como eu ia ser, como eu sou hoje. Então, eu acredito muito que todas as etapas da nossa vida, elas são importantes, né? São o que nos trazem, são o que nos constroem. Mas se eu tivesse ficado no lugar onde eu estava, com certeza hoje eu não estaria aqui falando e também mostrando o meu testemunho, a pessoa que eu me tornei e o meu case, né? Como costumam falar. Vida, né? Isso aí. Isso é da tua zona de conforto, né? Exatamente. Olhou para aquela situação e disse, não, isso que essa casca não me serve mais, né? E é muito audacioso. Hoje em dia a gente se despir do que se construiu em cima da gente, né? Sim. É muito, como é que eu posso que termo assim, é muito forte a gente se assumir, não, isso aqui não me serve, essa posição não me cabe mais, né? É muito audácia. Eu sempre digo assim que a gente precisa de coragem para dar o primeiro passo. Em vários momentos da minha vida eu senti que o lugar já não me cabia mais, ou que a situação não me cabia mais, ou que a forma que eu estava não era a que eu gostava, e eu sempre tive essa decisão. Eu sempre fui uma pessoa de ter coragem de mudar totalmente. Então eu venho de uma família totalmente desestruturada. Essa é a primeira vez que eu vou falar em algum programa ou local que eu participei, mas nós fomos criadas em uma casa onde a briga era constante, a agressão era constante, o nosso pai era pedófilo. Então nós saímos de uma situação que tinha tudo para dar errado e eu transformei em uma coisa boa no longo do tempo. Então isso é
etapa da minha vida que às vezes eu não falo e não tem por que falar também, mas eu vi que com o tempo, até conversando entre amigas, conversando entre outras mulheres, líderes, gestoras, necessário também. é uma coisa que não é só minha. Não. Sim. Muitas mulheres Infelizmente. passaram por isso na sua infância, na sua adolescência, e muitas nunca tiveram coragem de falar. E então a gente abrir esse espaço para que outras mulheres entendam que o lugar de onde tu veio, ele não te define, a situação que tu passou, ela não te define, e que tu escolhe o futuro que tu quer construir. Isso é maravilhoso, é transformador realmente, né? Verdade, Carol. E fazendo um gancho com a tua fala, aquela guriazinha lá do Alegrete, né? Aquela picorrucha lá que passou coisas que a gente não consegue mensurar, que só ela sabe quanto ela foi forte e quanto ela se foi resiliente para chegar, né, para andar. Ela imaginava estar aqui hoje, estar aqui conosco, compartilhando sua história, estar construindo um novo projeto, né, para mulheres, para a liderança, uma empresária. Essa menina, ela imaginava você aqui hoje? Com certeza não. Eu acredito muito que até mesmo as pessoas que me conheceram naquela época, que sabem de onde eu vim, às vezes ainda podem enxergar aquela pessoa, aquela menina, aquela criança e pensar assim, como foi que transformou dessa forma. Muitas pessoas que são daquele meio, eu não tenho mais convívio hoje com ninguém da minha família biológica. Não tenho mais relacionamentos, assim, não tenho convivência. E muitos ainda estão naquela mesma situação, porque eu acredito que é uma escolha sair, é uma escolha a gente querer mudar de ambiente, mudar de situação. E isso, por muito tempo, me foi um fardo para mim, sabe? Dizer, bom, mas como assim? Eu tô crescendo, eu tô me desenvolvendo, eu tô conquistando coisas, né? E estou deixando para trás pessoas. Só que, ao mesmo tempo, eu vi que isso foi necessário para que eu conseguisse dar esses passos. Sim. Quando a gente fica preso a pessoas, a situações que não querem evoluir junto conosco, é como se a gente tivesse uma âncora puxando para baixo. E tem pessoas que realmente não querem sair daquele ambiente, e não só de ambiente, mas também de situação psicológica. Tem pessoas que parece que vive a vida inteira reforçando, reformulando tudo de ruim que aconteceu na vida. Eu sempre quis usar como uma potência, né? Esses dias eu estava conversando até com uma pessoa e ele disse assim, Carol, é impressionante ver como tu fala de um momento assim que para muitas pessoas é difícil de falar, é difícil de imaginar. Sim. E tu fala com essa paz, com essa tranquilidade, e eu acredito que seja justamente por isso, porque eu consegui deixar para trás, deixar ressignificar isso. Eu ia dizer, tu ressignificou uma dor. Isso. Porque na verdade não tem como a gente voltar atrás e mudar o passado. Não tem como a gente dizer de onde a gente vai vir ou o que a gente vai passar na vida. A única coisa que a gente tem domínio, a única coisa que nós temos controle é do que nós vamos nos tornar e o futuro que a gente vai ter. Então, eu sempre pensei dessa forma, desde que eu me conheço por gente, assim, eu nem sei quando foi que eu comecei a ser um ser pensante, mas eu sempre pensava, assim, que eu tinha que sair daquele lugar, eu tinha que sair de lá, independente do que precisasse fazer para sair daquele lugar. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a buscar conhecimento, crescimento, sempre estar envolvida também com pessoas que pudessem me ajudar nesse meio do caminho, e isso foi acontecendo de uma maneira assim natural. Não digo que foi fácil, né, Gurias, porque com certeza não foi, mas foi um processo que aconteceu. Foi uma escolha você sair dali. Sim. Porque eu vejo também que as pessoas às vezes elas olham para suas situações e elas preferem ficar lambendo as suas feridas do que deixar a ferida cicatrizar mas, assim, e seguir em frente. Também nós temos que ver que alguns têm a capacidade, você tem essa capacidade de resiliência. Mas quem ficou também olhar e dizer assim, não, tá tudo bem, né? Respeitar é uma escolha. Né? Não é nem coitado, nem mais, nem menos. É só tu saber, na verdade, tu
Eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa que tenho muita fé, eu sou cristã, e eu digo assim, eu não odeio, não tenho raiva, remorso, rancor com nenhuma pessoa, tanto de quem passou pela minha vida, de quem fez mal ou de quem fez bem. Eu não carrego absolutamente nada sobre essas pessoas, eu não tenho raiva, não tenho... Então, porque eu acredito assim que cada pessoa tem já tem o seu... dentro de si o que vai ser, o que vai se transformar. E a escolha de ser ou não, o bem ou o mal, é de cada um, Sim, né? claro. Então eu não tenho... Independe de você, né? Autoresponsabilidade, eu não tenho como escolher o que os meus pais vão ser, o que os meus irmãos vão ser, o que a minha família vai ser. Não ser vítima disso também, né? Sim, eu acredito muito nisso, de que quando a gente se coloca em papel de vítima, a gente não vai pra frente. Sempre vai ter alguém para ser o teu surrador, né? Sempre vai ter alguém para ser o teu agressor. Então, a gente ter essa capacidade de saber que o passado fica lá atrás e nós escolhemos ser pessoas diferentes. É a virada de chave. Claro que isso trouxe muitas... hoje eu tenho essa consciência, né? Hoje eu consigo ter essa consciência de que essa infância, essa criação, esse jeito que eu consegui crescer, mas isso me deixou muitas marcas. Durante muito tempo da minha vida, eu tive problemas com isso, né? E tanto que a obesidade, a depressão, tudo isso uma falta, né? Vinha. Então, eu demorei para essa cura. Não foi uma coisa que aconteceu, nossa, aconteceu e nunca soube. E isso é uma coisa assim que eu digo que nunca vai apagar 100%, mas tu escolhe como tu vai lidar com as memórias, com as dores, com as frustrações. A gente escolhe como a gente vai se posicionar. E quando a gente escolhe o papel de vítima, a gente sempre vai ficar Com certeza abaixo. lidar com os gatilhos, né? Porque tu deve ter gatilhos. Isso. Sim. Aproveitando, você começou, né, como estagiária e se tornou sócia. Sim. Né? Você falando da autorresponsabilidade, das suas escolhas, né? Qual a virada de chave que é para você deixar de ser funcionária e começar a agir como dona, né? Porque muitas pessoas não conseguem sair, né, dali de funcionários da CLT e se tornar donos, porque empreender no Brasil é uma coisa desafio. Assim, muito, né? Eu já sei, a Fran sabe, né, até hoje, mas nos conte um pouco disso. Dessa tua trajetória aí dentro. Sobre esse ponto específico, né, da minha vida, eu acredito que foi sempre ter o sentimento de dona. A oportunidade, ela só veio por eu já ter esse pertencimento na empresa, né? Eu comecei como estagiária, comecei fazendo tudo, como eu digo, a empresa eu era estafeta, né? Fazia o que tinha que fazer, era estagiária. E office boy, literalmente, né? Fazia tudo. E fui construindo ali dentro uma relação de confiança com os proprietários. É uma empresa familiar, então hoje estou com quase 10 anos de empresa já, mas lá atrás, quando eu comecei, quando eu fui promovida para ser gestora, eu já assumi um papel de ter essa visão de dono. Então, quando eu fui promovida a gerente, eu já comecei a agir assim. Eu me lembro que uma vez o diretor da empresa chegou para mim e disse assim: Carol, um cliente veio te elogiar. Ele perguntou assim: não, ela é da família de vocês? E aí ele disse: não é, ela é nossa funcionária. E ele disse assim: ela me atendeu assim, eu achei que ela era uma das donas da empresa. Você vestia camisa. Eu andava sempre com... Eu sempre tive essa ideia, assim, de que eu tinha que escolher um lugar para mim crescer, para mim conseguir atingir o nível que eu queria e conquistar as coisas que eu queria. Quando a empresa chegou lá em Alegrete... Alegrete é uma cidade, né, que não tem muitas oportunidades grandes, assim, né? Mas eu sempre tive em mente que eu iria crescer lá.
que eu não iria precisar ir para fora para conseguir as coisas que eu queria. E realmente eu consegui lá iniciar e fazer esse trabalho junto com a empresa. Então, quando a empresa chegou, eu agarrei aquela oportunidade com unhas e dentes. Foi o meu propósito. Eu comecei a dizer, aqui eu vou construir a minha carreira. E eu pensava todo o tempo assim, à medida que eu conseguir fazer a empresa crescer, eu vou crescer junto. E aí, quando o meu diretor, né, que é meu mentor também, eu sempre digo que é uma pessoa que, por muitas vezes, acreditou mais no meu potencial do que eu mesma. O Eduardo conversou comigo, isso, vamos dizer que uns 8 anos atrás. Ele me disse assim, Carol, tu é uma pessoa diferenciada para a empresa, a gente gosta muito de ti e eu te dou a minha palavra, que se tu continuar assim, se tu nos ajudar nessa nossa visão, nesse nosso plano de futuro, um dia tu vai ser diretora comercial da empresa. Isso foi a coisa mais valiosa que eu já ganhei na vida, a palavra de alguém. Porque quando a gente recebe uma palavra que te impulsiona, aquilo vira um combustível potente que nada te segura. Então, aquilo ali foi o meu combustível por muitos anos. Eu trabalhei com aquela visão de que eu teria um cargo importante na empresa e tudo mais. Mas nunca imaginei ser convidada para ser sócia. Quando teve o evento da empresa, o evento anual da empresa, e eles anunciaram, me convidaram, foi uma surpresa muito grande, assim, foi com certeza um dos dias mais importantes da minha vida, porque a forma como eles falaram, realmente eu vi que eu não estava ganhando um presente, eu estava recebendo conforme o que eu tinha entregado. Eu entreguei durante todos aqueles anos o meu melhor, eu me dediquei, eu vesti o propósito da empresa, ajudei a empresa a crescer muito e eles me deram esse retorno em formato de me colocar como sócia da empresa. Então, quando eles falaram isso, quando eles me trouxeram essa oportunidade, eu vi que realmente iam aumentar as atribuições. A demanda ia ser maior. Porque é aquela coisa, né, gurias? Ninguém te convida para ser sócio para dividir o lucro. É verdade. As pessoas só convidam para ser sócio com quem elas confiam, né? A pessoa que ela confia e que vai realmente ajudar a crescer mais. Né? Exato. Ninguém quer ser sócio para dividir lucro. A gente quer um sócio para ajudar a resolver problemas, criar estratégias, fazer coisas novas e crescer. Para fazer andar, né? Porque é muito fácil tu olhar pro outro, vem cá comigo, tá? Pra quê? Qual é o propósito de chamar alguém pra tua vida? Isso é pro relacionamento, né? Eu vejo muito você compartilhando do teu namorado e é isso, assim, você admira muito e ele te leva combustível pra coisas que a Carol talvez já estivesse mais adormecida, né? Então é sobre isso, relacionamento, vida de casal, de empresa, é sobre ser combustível, sobre levar a chama, né? Sobre fazer mais do que é esperado, né? Carol, vocês investiram agora em Cruz Alta, né? O que para nós é uma satisfação, porque queremos que Cruz Alta se desenvolva, queremos que Cruz Alta ande, prospere, tenha mais empregos. O que chamou a atenção de vocês? Bom, Cruz Alta é uma escolha, né? Na verdade, como eu digo assim, a gente sempre recebe essa pergunta: por que vieram parar em Cruz Alta? Isso, Carol, porque a gente acaba olhando as pessoas querem investir só fora de Cruz Alta, Carol. Mas é que isso acontece muito também, é um pensamento local. E até hoje de manhã eu tava falando sobre isso, me perguntaram, por que tu resolveu fazer o teu primeiro evento em Alegrete? Porque as pessoas da cidade, às vezes, não acreditam no próprio potencial da cidade. Nós resolvemos investir em Cruz Alta porque Cruz Alta tem um potencial muito grande de crescimento. Inclusive, não vai ser o nosso único projeto aqui. A gente tem ideia de fazer mais projetos aqui na cidade. É uma cidade que tem uma renda per capita muito boa, movimenta o agro, né? Temos o agro forte. Então, está vindo também várias empresas para cá, várias empresas estão começando já a visualizar isso. E Cruz Alta tem um potencial gigantesco. A gente viu isso no nosso lançamento, quase 100% dos terrenos vendidos em um único dia. Então, nós vimos que é uma cidade que ela tinha uma demanda reprimida desse tipo de empreendimento e também desse tipo de investimento
investimento, né? Que movimenta toda a economia. Mais impostos sendo gerado para o município, mais fontes de trabalho. Tudo isso movimenta e a gente acredita que Cruz Alta merece muito. Bom, a gente ficou muito feliz com isso. É verdade. Muito. Você sabe que eu te perguntei, né? Mas as pessoas têm receio de comprar terrenos de incorporadoras, sabe? Sim. Tudo que acontece, que é noticiado, né? Gera um pouco de incerteza nas pessoas, né? E de dúvidas. Então, assim, ó, pra quem quer comprar de vocês, né? Nos fale um pouco mais sobre o bairro planejado Érico Veríssimo, né? Como é que vai funcionar? Para que as pessoas também olhem para vocês com bons olhos, né? Com esse investimento e dizer que pode confiar. Sim. Primeiramente, eu acredito que seja falar sobre o nosso histórico. Isso. Essa é parte fundamental. E essa desconfiança, esse receio das pessoas, ele é legítimo, né? Principalmente no interior, cidades menores, e aqui também eu acredito que seja uma desconfiança e um medo legítimo, porque muitas empresas não fazem da forma correta, né? Principalmente na incorporação de terrenos. Terrenos, antigamente, qualquer pessoa que tinha uma área, ia lá, dividia por conta e começava a vender os lotes, não tinha nem matrícula, escritura. Uma incorporadora, que é o nosso caso, nós temos um processo de licenciamento, tá? Então, para nós lançarmos o Érico Veríssimo, foram 3 anos de licenciamento. Nós já estávamos em Cruz Alta há quase 4 anos, com o licenciamento da área, processos de registro, matrículas, todo esse processo ele demora muito tempo. Formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. E isso é a incorporação imobiliária, né? Muitas pessoas confundem incorporação com construtora, incorporadora com construtora. O que vocês são? Incorporadora é isso que nós fazemos. Nós compramos a gleba, fazemos todo o processo de licenciamento, fazemos o projeto, fazemos toda a parte de obra e depois vendemos, registramos. Todo o processo do início ao fim é feito por nós. Nós temos vários setores dentro da empresa que fazem cada uma das etapas. Então, qual é a segurança? Qual é a segurança quando tu vai comprar um terreno? Primeira coisa que tu tem que ver quando tu for comprar um terreno. Se a empresa fez o registro de incorporação desse loteamento, desse bairro planejado, deste condomínio. Por quê? Se tiver um registro de incorporação já registrado no cartório de registro de imóveis da cidade, a empresa não pode fugir daquele projeto. Então, o que está registrado é o que será entregue para os compradores. As pessoas vão só na palavra, sem contrato olhar. De boca. Isso. A gente vê muito, até as pessoas se surpreendem às vezes quando a gente diz assim, no momento que a gente vende, nós já registramos o lote no nome. Tu já tens que ter a despesa, já tem que pagar o valor do ITBI registro, porque a gente não faz contrato de gaveta. Quem não registra não é dono, né? E nós temos essa segurança. Então, todos os nossos terrenos, eles são vendidos e já transferidos para os clientes. O cliente compra, já é dele, ele já tem a matrícula. Importante também, quem vai comprar terreno é saber isso, se os lotes são com matrícula individualizada ou se a recém está iniciando-se um projeto de regularização de área, de fazer licenciamento. Esperem. O que aquela coisa assim, né? Às vezes tu esperar ter uma segurança até pagar o valor realmente que vale um lote com essas características é muito melhor do que tu comprar uma coisa de boca, fazer um contrato totalmente na confiança e depois não ser teu, tu perder ali na frente, né? Então, essa segurança de tu comprar com com uma incorporadora, com uma empresa que tem um histórico, que aqui a gente tá aqui em Cruz Alta, mas tu abriu o nosso site ali, tu pode ver o nosso empreendimento em São Borja, tu pode ver o nosso empreendimento em Alegrete. E aqui também, né, esses dias agora fui jantar ali no La Cruz, encontrei um cliente lá do Monte Carlo, porque o nosso Rio Grande é muito pequeno, né? Então ele disse, agora a minha namorada é daqui de Cruz Alta, falei pra ela do que vocês já têm um empreendimento lá. Então, nós prezamos muito por isso dentro da empresa. Somos uma empresa familiar, eu digo que continuamos sendo uma empresa familiar, apesar de eu não ter o sobrenome, não ter o sobrenome da empresa. Uma coisa que eu queria muito, era um sonho meu desde quando eu era criança, era ser batizada
na igreja católica, né? Eu fui criada em uma família evangélica e nunca tinha sido batizada. Depois de adulta, eu fui batizada. O meu padrinho é o meu sócio, que é diretor da empresa. Então, é como se eu quase fosse, né? Ele diz assim, ele diz, é a minha outra filha, literalmente. Então, agora eu sou também da família Tebaldi. Que legal. Carol, assim, ó, a gente já falou um pouco sobre isso, que muitas... as pessoas veem essa Carol forjada, pronta, determinada, né? Uma mulher proativa. Mas quão doloroso foi você se forjar assim? Porque tira a parte do que tu passou na tua infância. A tua construção, ela não é fácil. A gente se polir, se policiar para não abrir, para não deslizar, né? Como é que foi isso para ti? Esse processo, na verdade, ele nunca termina. Né? É um looping infinito. É um looping infinito. Quando tu acha que tu tá pronta, daí tu segue mais um pouquinho, porque ainda tem muito mais para melhorar. Eu acredito que eu tenho muita força de vontade, mas só isso não basta. Às 4 da manhã. Só isso não basta. Eu digo que a disciplina é um ponto importante. A disciplina é algo que eu construí também. E eu sempre levo esse ponto como principal, assim, foi a autorresponsabilidade. Sim. A autorresponsabilidade sobre as coisas que eu queria e como eu estava agindo. Porque a gente estava terceirizando, né? Terceirizando. Esses dias até eu falei ali no Instagram, né? A gente está exatamente no lugar que a gente se coloca. Com certeza. Tu não está... ninguém onde você quer sentar, você vai aceitar qualquer cadeira. Qualquer cadeira, qualquer pessoa, qualquer emprego, qualquer lugar, qualquer aparência. Se tu não tiver essa posição de dizer, não, isso não me cabe. Ou isso não me serve. Me serviu até o momento, agora não sou mais eu, aquela versão ficou para trás. Mas isso tem um preço, né? Sim. Tem um preço. Eu tive vários momentos onde eu tive altos e baixos, né? Até eu construir essa carcaça, até eu construir essa versão da Carol, foi um processo bem lento, doloroso, inclusive. Mas eu acredito muito que eu sempre tive uma coisa que foi principal, assim, que foi a confiança de que tinha alguém junto comigo. Algo junto comigo. Eu confio muito em Deus. Agora... Vem essa parte. Fé e negócios parecem ser coisas completamente diferentes, né? Mas como sua fé influenciou nas decisões que mudaram sua vida e sua carreira? Nos conte agora que tu ia falar sobre Deus. Deus é o centro de toda a minha vida. Deus é o meu... Eu sempre digo, né? Isso era o que eu tava falando também. Que eu sempre tive a certeza de que tinha alguém ao meu lado. Então, eu nunca me senti sozinha em nenhum momento. Apesar de quando eu estava sozinha fisicamente, eu sentia a presença de algo e alguém, né? Sim. E em vários momentos ele me mostrou que eu não estava no lugar certo ou que eu não estava seguindo o plano que ele tinha para mim. Quando eu... me sentia muito fraca. Eu me lembro que teve vários momentos que eu tive depressão, né? Tive depressão por um longo tempo e tomava medicação. E eu me lembro muito que às vezes eu não dormia a noite inteira. E quando amanhecia o dia, assim, eu ia trabalhar como se nada tivesse acontecido. Isso é normal para muitas mulheres, né? Muitas pessoas, às vezes, durante o dia, sorriem o dia inteiro para todo mundo. E de noite, quando chegam em casa, entram no quarto e a cabeça é um terremoto, não tem o que faça tu dormir, o que faça tu apagar, o que faça tu silenciar aquilo, porque é uma dor, uma sensação que te rasga, te corrói, tu quer acabar com aquilo ali. Tu quer acabar com aquela dor, com aquele sofrimento de alguma forma. E Deus sempre segurou a minha mão, assim, de alguma forma e me tranquilizou. Eu tentei suicídio. E quando a minha irmã me achou naquela época, já estava apagada, assim, tive que ir eu digo que foi a pior sensação da vida, fazer aquela lavagem, fazer toda aquele processo foi doloroso demais. E eu me lembro que a enfermeira me disse assim,
tu tá aqui porque tu fez isso contigo. Ninguém te colocou aí. Tu tá com dor, porque eu tava com os canos aqui, Aí, né? aí assim, Deus, ele arruma um jeito de né? É falar, na dor. cara. Não, e daí ali a gente pensa assim, né? Mas que ordinária. né? Mas não foi Deus, né? Foi você mesmo. Não, mas Deus foi lá e levou a fala que a Carol A fala que a precisava. gente precisa pra te levar aquele choque de realidade. Aquela, assim, é uma coisa absurda, mas às vezes a gente precisa ouvir o negativo. Porque quando a gente quer focar só o que as pessoas falam de bom, o que as pessoas têm pra nos dizer de bom, a gente fica só naquela limitação. Eu cresci pela dor, cresci por causa de... eu não me enxergava naquele corpo, eu achava horrível, eu não me gostava da forma que eu tava, então era a dor que me fez mudar. Depois foi a dor de ter que sobreviver a uma tentativa de suicídio e ainda ser, como diz, apontada, assim, que eu tinha me colocado naquela situação e realmente era. E depois ressignificar aquilo. Mas Deus... no meu atual hoje, eu vejo assim que se não fosse Deus, em vários momentos eu não teria conseguido reverter os processos ou ser mais forte, voltar, ficar. A fé é muito forte, né? E uns anos pra cá, inclusive, eu acho que tu vai me perguntar, mas vai me falar depois, mas o que reforçou a minha fé e o que me transformou e é hoje o que eu sou, que é muito melhor do que o que eu era há 2 anos, 3 anos atrás, foi o meu noivo, foi o Victor. Quando a gente começou a namorar... Ele é legendário, né? Ele é legendário, é um legendário. E ele, quando a gente começou a namorar, eu me lembro que na primeira semana ele me disse assim, olha, nas quartas-feiras a gente não vai poder se ver. E a gente se via todos os dias, né? Daí ele me disse, nas quartas-feiras a gente não vai poder se ver. Aí eu já, né, fiquei meio bicuda, né? Ué, por que não vai poder, né? Ele me disse assim, porque eu vou todas as quartas eu vou na missa. Se tu quiser ir comigo, me acompanhar, eu passo, eu te pego, a gente vai. Desde aquele dia, nunca mais a gente deixou uma semana de ir na missa. Nós vamos toda semana... rigorosamente na missa. E eu disse pra vocês, né? Eu sempre tive fé, eu sempre acreditei em Deus, mas eu não frequentava. Era aquela fé vazia. Eu digo muito isso porque eu não, hoje em dia, com a fé que eu tenho, com a forma que eu lido com Deus, eu digo com toda certeza que não existe cristão que não frequenta a igreja. Tu sabe que não existe. Se tu diz assim, eu acredito em Deus de todo o meu coração, mas tu não dá aquele momento pra ele, alguma coisa está faltando. Eu era arrogante, eu dizia pra minha mãe, né? Porque a minha mãe sempre dizia que eu tinha que ter o ramo da videira. Minha mãe é uma mulher com muita fé. E eu dizia pra ela, mas mãe, tá na Bíblia, onde 2 ou mais tiverem meu nome, lá eu estarei, aqui em casa somos 3. E eu me achava, eu rezo, né? Eu faço. Só que Deus sempre está conosco. Mas nós estarmos com Ele é muito diferente. Nós estarmos na casa dEle, ouvindo a palavra dEle, o Espírito Santo vivo ali dentro, é completamente oposto. É tu sair, sabe o que é? É o que é assim, por exemplo, tu sair, quando tu tem um jantar importante... Tu te arruma, tu fica bonita, tu te veste, tu te prepara para aquilo ali. Para estar aqui hoje. Tu te prepara para aquele momento. A missa, ir à missa é a mesma coisa. Tu te prepara a semana inteira para ir aquele dia simplesmente ouvir a palavra de Deus. Então, hoje eu tenho uma relação com a fé totalmente diferente do que eu tinha. E aí eu resolvi, nesse meu processo, que eu iria ler a Bíblia completa. Ia ler toda a Bíblia. E aí comecei a ler a Bíblia e na Bíblia eu encontrei os maiores insights sobre liderança de toda a minha vida. E sobre prosperidade, sobre tudo. Tudo, família, casamento, tudo. filhos, Tudo. O maior líder que eu já vi na vida foi Jesus. Jesus tem se a gente ler a Bíblia e conseguir realmente absorver, tu consegue aplicar as técnicas de Jesus com a equipe, em casa, com a família, com todo mundo. Porque ele era um líder nato.
um líder que ajudava, um líder que estava disposto. Então, eu digo que ler a Bíblia me ensinou muito mais do que os cursos internacionais que eu fiz, do que todos os treinamentos, do que todos os livros de gestão. Então, eu digo para todo mundo assim que hoje eu não teria como falar da Carol sem falar de Deus. Não tem como. Nós também. Nós nos aproximamos de Deus nesses últimos anos, né? Do ano passado pra cá, nós principalmente. duas. Vocês são irmãs? Não. Não? Mas ele tem comadre. Mas são parecidas. Mas eu sou parecida. Eu achei Nada que... a ver. Carol. Mas a minha irmã é loira. Mas eu achei. A gente Dá pra enganar. Dá, né? É que Deus, às vezes, nos coloca Deus é perfeito. irmãos não de sangue, né? Porque muitas vezes a família... Você escolheu uma família. Escolhi. Eu e a Francis Nós escolhemos. E até assim, a gente já contou, mas só pra ilustrar. Quando ela foi fazer a proposta de fazermos o podcast, ela me ligou, nega, preciso conversar contigo. Eu pensei, deu ruim, né, cara? Nunca me chamou. Não. Assim, eu disse, tô indo aí. Ela, não, aqui em casa não. Deu ruinzão. Deu ruinzão. Eu disse, claro, que hora, né? Porque eu sou uma pessoa, se as minhas amigas precisam de mim, não importa a hora, não importa o tempo, eu tô disponível pra elas. E eu disse, então tal hora, vamos lá. Cheguei lá e disse, fala. Eu disse assim, a princípio, ela disse, calma. Eu disse, calma, cacete, cara, o que tá acontecendo, né? Ela desenha no doce, coisa né? boa, porque ela disse coisa ela boa. coisa boa. Eu, eu tenho uma proposta pra te fazer, aceito? E ela, mas eu não falei. Eu disse, mas vindo de ti de Deus. Então, eu aceito. Eu disse, e Deus assim, falou comigo, né? Sabe? Nós queríamos sair, fazer mais coisa. Nós queríamos, ela queria falar, né? Eu também queria ir pro digital. E Deus falou comigo, eu tava lá em cima no meu quarto e coisa e tal, falou podcast e veio o nome dela. Assim. Eu não sei te explicar como é que é, mas eu recebo uns Ela recados. sabe. Assim, né? Então tá. Tem Daí linha já peguei, direta. Daí eu peguei e já mandei mensagem pra ela. Sabe que a gente é muito amiga, assim, muito mesmo. A gente Nós tem uma temos liberdade. franqueza. Tu chegou ali, ela me deu uma mijadinha e a gente não leva A pro gente não se pessoal. A ofende. gente não se ofende. Ou a gente leva pro pessoal como crescimento. Sim. E falta isso. Eu também eu entendo essa relação, porque hoje a minha irmã, né, que eu falei pra vocês, que foi quem me encontrou naquele momento, a minha irmã não é minha irmã de sangue, ela é uma prima minha, na verdade, mas hoje ela é a única família de sangue, a única pessoa de sangue que eu tenho contato ainda atualmente. Então, a gente também tem esse poder de escolher as pessoas que vão estar próximas na nossa vida, né? E Deus, ele é tão perfeito que tá lá na Bíblia, sobre honrar pai e mãe. Não quer dizer que tu tenha que viver do lado de pessoas que te machucam. Sim. Mas que tu tem que fazer a tua vida ser um exemplo. Isso foi uma coisa que honrar só a vida que tu me recebeu. pesava tanto. Eu imagino. Me pesava enorme, porque a gente lê a Bíblia e a interpretação da gente é uma coisa que às vezes não é a mais real, né? Então eu sempre pensava assim, como que eu vou trazer pra minha vida? Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou honrar? Como é que vai honrar, né? Só que o honrar pai e mãe não quer dizer que tu vai trazê-los ou que tu tem que estar todo o tempo, principalmente nesses casos onde tu foi machucado pelas pessoas, onde tu tem uma dor, tu tem algo que te feriu. Tu não precisa ter isso na tua vida, mas tu precisa aceitar de que se eu estiver renegando, como diz, se eu estiver odiando essas pessoas, eu estou indo contra a vontade de Deus. Porque quem escolheu os meus pais foi Deus. Quem escolheu onde eu ia nascer foi Deus. Então, eu honro a família pela qual eu vim, eu honro essas pessoas, eu quero que eles estejam bem onde quer que estejam, eu rezo por eles, inclusive, peço para que Deus sempre esteja mudando os corações, apesar de que eu não sei hoje a situação que estão, mas eu acredito muito que a gente é capaz de fazer as escolhas para nossa vida e que Deus não colocaria no nosso coração uma vontade ou um desejo ou uma forma se não fosse aquilo ali. Então, sempre pedir para o Espírito Santo nos direcionar, né? Nos guiar, mas também estar atento para ouvir. É importante. É importante. Tá. Eu vou sair daqui, tá? Assim, tu tá preparando um curso sobre alta performance. Né? Sim. Te falo isso enquanto mãe, que tem filho pequeno.
Porque performar quando a gente não tem pequenos é mais simples. Não vou desmerecer a tua força, a tua determinação, mas é mais simples. Essa rotina de acordar às porque 4 horas assim, da manhã. às vezes tu vai acordar. Como é que tu vai acordar às 4? Teu filho chorou até às 3h30. Vomitou Sabe? o dia inteiro. E eu imagino que assim, algumas mulheres, ao te ouvir, daqui a pouco vai dizer, cara, ela não sabe nada. Sabe? Então, Elas me falam lá no Instagram. Por isso que eu tô saindo do nosso script, porque eu imagino que as pessoas devam se sentir quase que ofendidas. Como que tu tá falando sobre alta performance? Tu não sabe o que é. Meu filho passou a noite com febre. Mas eu acredito que dá pra performar também, assim. É só tu ajustar. Eu acho que falta praticidade, ajuste de rota, de rotina. Sim. Né? Fala sobre isso pra nós. Esse ponto, eu disse, né? A gente pensa que não é só também as que já são mães, até as que não são mães, às vezes me mandam ali. Perdem, né? Não, ficam ofendidas, digamos assim. Tu fala, é muito fácil, porque tu é sócia da empresa, eu tenho que cumprir horário, mas eu também cumpro horário da empresa, eu trabalho mais ainda. Corte. Cara, o dia que tu empreender, tu vai entender que o teu CLT, ele acaba o expediente e vai pra casa. Não leva nem problema não termina. Nossa, não termina nunca. Domingo, sábado, o Eduardo tá me mandando mensagem. Às vezes eu tô domingo lá em casa assistindo uma série. Ele manda, vamos fazer uma reunião, o meu sócio. Sim. Então, não tem dia, não tem hora. É aquela coisa. Então foi só um corte. Mas o que eu digo assim, ó, em relação a quem é auto-performance. O que é auto-performance? Auto-performance é a gente estar no nosso melhor momento, tanto na parte pessoal quanto no profissional, e conseguir ter resultados acima da média. E isso, sim, eu acredito que qualquer pessoa que se dedica e que tem esse cuidado, esse olhar para dentro de si, consegue. Independente de ser mãe, de não ser mãe, de ser pobre, de ser rico, independe. Porque isso vai muito da nossa vontade, da nossa disciplina, realmente. O que eu vejo, assim, ó, é a forma de tu olhar para alta performance. Eu, há muitos anos, assim, eu pensava que alta performance era trabalhar muitas horas no dia, era fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje vocês veem que eu faço muita coisa, mas na verdade eu tenho uma vida muito mais tranquila do que há anos atrás, que eu não tinha essa rotina. Mas nós duas é a mesma coisa. A gente tem uma rotina organizada. Antigamente nós tínhamos vida. Antigamente nós tínhamos um trator esteira, né? A gente ia pegando. É que também você começa a pegar coisas que não são dos outros. Hoje tu aprendeu a delegar, não aprendeu? Sim, delegar, tu fazer o que é importante. Previsibilidade. Rotina. A rotina, na verdade, ela não é uma prisão. Ela é liberdade. Porque eu, inclusive, eu quero ser mãe, né? Isso foi uma coisa que acho que nós não temos mais tempo, né? Mas, olha, é importante isso, porque essa questão da auto-performance e tudo isso, por muitos anos, eu pensei assim que eu não tinha a vocação para ser mãe, que não cabia uma criança. Não cabe uma criança nessa vida que eu quero. E hoje em dia eu penso totalmente diferente. E eu penso assim que mesmo o dia que eu tiver um filho, eu vou conseguir continuar mantendo essa minha rotina, porque ela já está estabelecida. Claro que não vai ser da mesma forma. E nem eu quero que seja da mesma forma. Porque hoje a minha prioridade é o meu noivo, é o meu trabalho, mas quando eu tiver um filho, eu tenho certeza que a minha prioridade vai ser o meu filho. E para quem é mãe, para quem às vezes se sente até um pouco travada ou pensa assim, agora eu não vou conseguir. É possível. Eu conheço várias pessoas que têm filhos, mas que têm uma rotina organizada. E, inclusive, a rotina, ela é boa não só para ti, mas também para a criança. A criança pede rotina. Limite, rotina. Eu tô falando, como diz, muito leiga, né? Muito leiga de falar isso. Mas eu acredito que quando a gente tem uma organização na nossa vida, a gente consegue organizar melhor quando tiver um filho, quando tiver um bebê, né? 100%. Porque imagina tu ser totalmente fora de ordem. Aí tu pega uma criança que tira a gente da ordem também. Mas tem uma coisa que esses tempos até eu ouvi, que assim, ó, ninguém
tira você da ordem. Você permite que te tirem. Se tu não tem ordem, qualquer coisa te tira dali. Sim. É igual até tem uma frase que diz assim, não, se a tua casa tá bagunçada, cuida pra quem você deu as chaves. Verdade. Isso não é sobre casa. Exatamente. Né? Então assim, mas é difícil a rotina. É difícil. É difícil implementar a tua rotina. E a gente Né? também quer facilitar. Claro. O nosso cérebro, Óbvio. ele nos puxa pra isso. Se eu ficar uma semana, gurias, sem fazer isso, sem ir treinar, sem cumprir a minha agenda, sem cumprir a minha rotina, Sem acordar, na semana treinar. seguinte eu não vou mais querer fazer ela. Porque é muito mais confortável Claro. ficar deitada até mais tarde, acordar, tomar um café tranquilamente e trabalhar e só, e deu. Mas pensa que vazio seria isso. Tá, mas tu tem algum dia, por exemplo, o domingo é o dia que eu relaxo. Todos os dias eu relaxo. Sabe o Shabá que tem tu na fica Bíblia? cama, que tu Aquele amola dia na do ócio. cama. Sim, tenho. Que tu possa sim praticar as atividades, isso não é. Mas aquele dia assim, cara, hoje eu não Hoje eu tô tenho hora relax, pra hoje eu vou botar minha levantar. pantufinha e Eu vou contar um segredo pra Tá. vocês assim, ó. Ó. Eu sou a Carol Volpato até a hora que eu entro na porta de casa. A partir do momento que eu entro da porta de casa, eu não sou mais a Carol Volpato. Eu sou a Baby. E aí, o que acontece? Eu digo pro Victor, o Victor tem uma capacidade que é de desligar o meu cérebro. Então, eu consigo relaxar muito quando eu estou com ele, assim, porque é uma atmosfera diferente. E isso também é o meio que a gente está inserido. Sim. Também ou é uma potência ou é uma âncora, né? Sim, então, eu consigo ter hoje esse pensamento. E uma coisa que eu tenho falado muito para as gurias, para as mentoradas, né, para as alunas, é o seguinte: nós podemos ser líderes, gestoras, ótimas líderes, ótimas gestoras e também sermos lideradas. Nós precisamos ser lideradas. Eu Verdade. demorei muito para entender isso. E isso é uma liberdade, assim, tu fica totalmente mais leve para viver o processo. É suave, tu pode descansar, tu pode tirar aquela armadura, tu pode tirar aquela carcaça e ser um bebê. Então, e isso não vai afetar na minha Não te liderança, invalida em nada. não invalida o meu Na tua profissionalismo, não produtividade, invalida em nada. Então, às vezes muita mulher fala assim: mas o meu marido não tem iniciativa. Mas ele não faz. Eu Você fazia não isso. dá o espaço pra ele fazer. Mas só quando eu pedia, eu já tava indo fazer. Sim. Então, que tempo que o coitado vai ter pra executar? Um exemplo aqui também, eu era o machadão da casa. E ela também, né? É que nem eu botava o pau na mesa e deixa que eu resolvo. Então, Agora, hoje não. o segredo, gurias, né? Aquilo, eu faço musculação, levanto pesos, né? Mais a garrafa de água mineral. As gurias dizem, como é forte, mas eu vou abrir o vidro de pepino, eu tenho que chamar ele, não Claro. consigo. Mas Aí, eu também não imagina consigo. só. Consigo abrir né? pepino. A garrafa de água é muito difícil de abrir. Isso no início, gurias, Pra mim, é um exercício teatro. foi um exercício. No início Eu é não um consigo teatro. mais abrir mesmo a desgraça da garrafa. Exatamente, tu te torna aquela... Porque, na verdade, nós somos isso, gurias. Nós somos feitas pra sermos feminino. delicadas, femininas. E respirem, assim, ó. Por Respirem na certeza de que ser feminina, de que ser leve, não invalida as nossas potências de liderança e de gestão. Por muito tempo, eu me masculinizei, gurias. Eu sei. Nós também. Eu ficava com aquele papel de ser o homenzão, assim, de ser Isso. forte. Eu pica, eu resolvo tudo. Daqui eu resolvo. Não usava maquiagem, não arrumava, sabe? Andava sempre de qualquer, assim, queria ser o homem mesmo, como diz, né? Muito forte. E Você aí... viu que não faz sentido. Não faz sentido nenhum, porque as minhas melhores habilidades e as maiores habilidades que eu tenho são as habilidades femininas. Tu sabe que eu era assim, ó. Eu era um trator, só que eu era um trator de salto. Eu gostava, eu sempre fui vaidosa. Mas Gostei. nós duas. Sempre gostei de estar arrumada. Tanto Nós tu- duas. Tu quer me ver faceira? Ai, vamos sair Eu aqui não depois, tenho vamos pro pijama. salão. Eu não Cara, tenho pijama, gente. eu tenho só vários. tenho camisolinha. Viu? Ela só dorme pelada. Não tem como. Largou um spoiler, ela só dorme pelada, tá? Não, é inviável, não dá. Vitor, Não então dá. escuta isso. Porque assim, Corta. ó,
Gente, a questão de dormir pelada, ok, legal. Tu tem filho, não dá, cara. Cria, chora no quarto, vai ser como? Sai Tem um roupão do lado, veste, Sério, vai. não me Não diz dá. isso. Eu não vou poder, então, porque não dá. Eu digo, se alguém chega a entrar em casa de noite, vai Eu levar passo o cesto. perfume pra dormir. Eu passo perfume pra dormir. Não, mas é que assim, ó. Muitas mulheres estão se perdendo dentro dos seus as roupas de relacionamentos. mendigo, cara, Por que causa fica que em daí tá casa. dizendo, ai, meu marido me trocou por uma amante, tá? Aí você, às vezes elas chegam, questionam, gente, né? Por que isso aconteceu comigo? Daí elas mostram foto, falando. Daí eu disse, quando que tu se tornou essa mulher? Depois que se separou. Não. Daí ela não se arrumava mais. Ela precisava resgatar o casamento dela. Elas te pedem ajuda pra resgatar o casamento. Não, mas depois que ele afundou. que já tá uma porcaria. Por quê? Porque elas se perdem dentro delas mesmas. Tu sabe que esses dias eu tava vendo uma mulher que ela tava dizendo assim, ó, que ela orou. Era um TikTok sobre uma mulher de oração, que ela fez um quarto de guerra pra ela. E aí o casamento dela tava caótico. Sim. E ela começou a rezar. E só rezar. E Só deu. Só rezar. Só rezar. Só rezar. Não vai resolver, né, gurias? E aí um dia ela parou assim, o marido dela chegou em casa, ela começou a reclamar, e aí ela disse assim, cara, foi o Espírito Santo que foi comigo. Ele disse assim, tu tá orando, pra quê? Se tu não tá fazendo a Olha tua o que parte. tu está fazendo. Então, assim, e eu falo que eu sou briguenta. Eu sou faz direito, porque eu sou muito. Resmunguenta. Eu sou. E eu tenho consciência, mas hoje eu sou muito melhor. Sim. Eu era aquela pessoa assim, ó. Os meus filhos eu dava, porque eu tenho 2 adultos já. Viu, fazia isso. Eu chegava em casa. Não fazia? Não tava feito, mas eu olhava porque não tava. Eu era uma pessoa que eu dava muito valor pros 20%. E não pros 80%. Gurias, assim, ó, se a nossa melhor versão não for dentro de casa, a gente é uma fraude Não, total. exato. Eu vejo isso porque, assim, eu falei isso, inclusive, resgata pra uma a si mesma. amiga. Falei pra uma amiga, assim, ó, porque um dia nós fomos tomar um café fora, e aí ela tava assim, ó, maravilhosa, todo mundo ama, né? Ela super sempre conversando, sorrindo e tal. E aí, depois do café, eu fui lá na casa dela. Quando o marido dela chegou, assim, ó, mudou totalmente. Fechou a cara e tal. E eu digo assim, o que foi que aconteceu? Ué? Chegou, Porque ele é porque não isso, sei. porque ele é Porque aquilo, não sei. Eu disse assim, olha só como tu faz um esforço, porque às vezes a gente tá num ambiente, não é todo mundo que a gente gosta. Mas a gente faz aquele esforço pra tratar bem, eu não posso, né? Não vou ser Não vou ser estúpida, delicada. não vou ser grosseira com a pessoa. Por quê? E por que dentro de casa sente o direito de que pode ser grosseiro com a pessoa que tá ali. E isso é que nem eu disse, né? No início é um teatro. No início não é natural da gente ser a delicada, de ser a mulher que, A né? mimosinha. Ontem eu mandei no grupo lá das minhas amigas, coloquei assim, olha aqui como tá a bonita fazendo maçã com canela pro macho. Aí imagina se fosse uns anos atrás, se eu ia estar. Gurias, assim, ó, eu acho que o cuidado, ele é recíproco. Sim. A mesma forma que eu cuido ele tem essa disponibilidade pra me cuidar. E isso pra mim veio através dele. Ele me mudou totalmente. Eu era um sargentão. Sim. Eu era uma pedra. E aí começou com aquela coisa, me trazia flores. No início eu dizia, não precisa. Vai Depois, morrer. com o tempo, eu já Aceita e fiquei, ponto. ué, por que não me trouxe flores? Eu diz assim, vou te dar um presente. Não quero. Gente, assim, ó, quando alguém vai te dar um presente, diz assim, obrigada. Obrigada, Peçam, agradeça, falem, gente. no Porque, relacionamento. Assim, ó, receba, é um Gurias, presente. assim, ó, uma coisa muito também é que eu aprendi, como diz na Marra, a gente tem que dizer o que a gente quer. O óbvio precisa A gente precisa ser falar, o homem, ele não tem essa A mesma... capacidade que nem nós. Não tem. Então, o meu aniversário é semana que vem, fulano vai esquecer, tenho certeza. Por que tu não lembra? O cara aniversário vai, ninguém isso vai deixar já saiu esquecer. anunciando, dia 7 é meu aniversário. lembrem, eu amo ó, aniversário. amanhã. Eu também. Então, Aprendi a amar. Não, eu sempre gostei. Eu E nunca tu gostei sabe de que, aniversário. como meu pai faleceu muito cedo, meu pai faleceu, tinha 3 meses de vida. Então, eu entendo que aniversário não é um dia a menos. Não é, eu não tô perdendo, eu tô ganhando isso.
E é isso que a gente precisa, né? Ouvir a realidade, porque às vezes a gente não vê. Eu não, naquela época, assim, anos atrás, eu não enxergava que eu tava sendo totalmente... A terapia te ajudou nisso? A terapia... Tu sabe que, assim, eu sempre fui muito cética com a terapia. E todo mundo dizia, toda a vida inteira, né? As pessoas me diziam assim, Carol, tu precisa fazer uma terapia pra apagar totalmente isso, né? Não E aí, apaga. o que eu tinha de ideia da terapia? Eu não vou falar eu não gosto de falar da minha vida pessoal. assim, muito pras pessoas. Então, eu pensava, eu vou falar da minha vida, essa mulher vai falar pra outras pessoas, né? sim. Essa mulher depois Tá vai estar lá, lá, também. vai tá lá no churrasco falando. Hoje tá porque falando aqui, né? A Carol veio aqui com total coisa. E aí, a primeira vez que eu fui fazer a terapia foi há 1 ano atrás. Agora, virou a chave pra mim sobre terapia. E aí, o que eu fiz assim? Eu vou procurar uma terapeuta bem longe do Rio Grande do Sul. Bem longe, porque eu não quero que ninguém saiba. Sobre como tu te sente. Aí Pronto. encontrei a Tati e ela é lá de Vitória. Então, a gente conversa e, gurias, assim, ó, foi a melhor A cereja coisa... do bolo. Foi a cereja do bolo. Eu digo assim, ó, que ela trouxe à tona, e não é nada a ver com esquecer. Sim. Terapia tem não nada a é ver com esquecer. Você não esquecer o esquece, passado. não, o é, passado não. vai apagar o passado. Ele é quem tu é, ele te pertence. E ele é importante, porque Claro. se nós não entendermos o nosso passado, a gente vai ficar sempre replicando ações, É aquela falta, replicando comportamentos, aquela faltazinha. por causa daquilo ali. Isso. Então, eu tinha, gurias, até certo tempo atrás, assim, aquela a insegurança, eu já falei pra vocês, né? Eu era uma pessoa extremamente ciumenta no relacionamento, muito ciumenta, muito com aquela sensação sempre de ciúme. Vão me passar a perna, vão me enganar. E aí mexia no celular, ficava com aquela... E hoje em dia, assim, ó, eu tenho uma paz de espírito que eu não tenho mais essa necessidade. Se a eu pessoa não tenho... quer fazer, ela vai te perder. Eu perdendo penso assim que, olha só, se alguém se a pessoa escolher te trair, se a pessoa escolher ter trair a tua confiança, é ela. E é independente do que tu faça. Verdade. É independente de tu ser uma ótima pessoa, de tu ser linda, de tu ser maravilhosa. Bom, as famosas lindas, maravilhosas. São traídas, são né? traídas. Gisele Bündchen. Então não é da pessoa. E tudo o que a gente Shakira. fizer não limita isso. Tu ficar olhando o celular, tu ficar incomodando. Até porque se a Acho que pessoa atrai mais ajuda. ainda. Atrai mais quem ainda. procura acha. Não, e aí né? ia dizer assim, ó, quem procura acha e acha No errado. olhar, Não, e às vezes o que acontece? No teu não olhar. tem nada de ruim, não tem nada de errado naquele contexto. Mas como o teu olhar Tu enxerga. está procurando, Isso. tu vê. Né? Eu sou pontual com as coisas que eu não gosto. Eu sou muito pontual. E eu não tenho ciúme, mas eu acho que relacionamento é respeito. Por exemplo, que gostosa. Não. Sim, mas vai te respeitar, louco. Não. Que isso? Vai te A entender. minha madrinha diz uma coisa Não. assim, ó. O homem comentar sozinho sobre outra mulher, Ok. não, Ok. feio. Agora, se tiver ele e tu passar, É vocês pavoroso. passarem assim por uma pessoa e tu disser, olha só que mulher bonita. Porque eu, às vezes, tenho. Ah, que mulher bonita. Vou passar por ti. Olha só que mulher elegante, que mulher bonita. Ele dizer assim, realmente. Ponto. Não é um problema. tranquilo, não é tá um bem, problema. tranquilo. Agora, tu sair com o cara, passar uma mulher de short, aí é falta de respeito. Então, assim, total. isso pra mim não é gostosa, ciúme. né? Coisa É. boa. Eu já acho também que aquela parte do homem homens que comentam entre homens, que ficam conversando É feio entre também. eles, sobre mulheres, sobre outras, eu acho ridículo, acho horrível, porque isso... O dito do machismo. Ai, é muito feio, Sabe gurias. que- E assim, Ai, ó, por que tem que ter isso? às vezes isso também é uma virada de chave para as mulheres, tá? Não tenho problema nenhum, como diz, cada um vive a sua vida do jeito aí. que quer. Mas até esses tempos eu recebi um comentário ali no Instagram, uma seguidora minha, eu tava de top, eu acho, tava com uma blusa mais cavada, e ela me disse assim, Carol, tu tem um corpo maravilhoso, se eu tivesse um corpo assim, eu ia usar só short Eu e não. top. Eu disse assim, Mas eu não que tenho essa posicionamento que tu vai necessidade. ter? Eu não Claro. tenho essa necessidade de mostrar o corpo. Quem tem que ver o meu corpo é a pessoa que está comigo. Eu não preciso expor. Eu não sou uma vitrine. Cara, a função desses nudes. Eu também não entendo, eu nunca fiz.
Nunca. Cara, Pois faça. cara, não, Cara. porque assim, a gente... Perdi então, perdi pro mundo, porque a Carol tá mandando eu fazer. Olha só, Me não, entender. eu acho assim, ó, o que é o relacionamento? Um relacionamento, pra ele ser duradouro, pra ele ser Ele tem que estar aquecido. constante, pra ter desejo, pra ter tesão, pra ter libido, né? Muitas mulheres confundem desejo com libido, né? Uma Com coisa- liberdade, tu quer dizer, né? Não. Coisas bem... Não tem nada Não tem a ver uma nada a coisa ver com a com outra, culpa. né? Então, o que acontece? Pra ter isso no relacionamento, é manter o fogo aceso. Manter a chama acesa. E por que quando a gente começa um namoro, a gente faz isso? A gente se arruma, a gente passa perfume. Não, mas eu faço. A gente manda uma foto sensual, né? Coloca Sabe que eu nunca uma fui. Sabe que Nunca eu não foi de mando? mandar? Eu também não. Sabe por quê? Nós É que a duas- gente é mais velha que você. Nós estamos. não, Eu sou você bem não. mais Não, velha, né? não. Maravilhosas, né? Mas Não, é que mas- assim, ó, cara, eu fico com receio seguinte. O celular hoje, se ele der um problema, tu as pessoas, mesmo que tu mande aquela visualização única ali, tá? O infeliz que for mexer no teu celular, ele sabe como achar. Aham, com certeza. Né? E aí eu fico pensando, cara, eu tenho 2 filhos. Um de 19 anos Eu e tenho uma mulher 13. de 26. Né? E agora tem a minha pitoquinha de 3 anos e meio. Cara, eu não quero que eles sejam expostos a ver isso. E nem a gente, E né, nem gurias? preciso. Nem a gente. Eu então, acho a minha também questão que com essa relação a Eu nudes... sempre digo assim, ó, tira a foto com o teu zóio. É isso, assim, ó, sabe? Fotográfica aqui, ó. Porque eu posso Fica mandar gravado uma na mensagem picante, eu posso fazer uma ligação, sabe? Mas a minha imagem pessoal, eu cuido muito. Por exemplo, nós fomos à praia agora e a gente tirou algumas fotos que eu tava de biquíni com a pequena. Eu não postei. Eu também nunca Por quê? postei foto de biquíni. Porque eu acho deselegante, Desnecessário. desnecessário. Não e não tem- é o que eu não tem credibilidade nenhuma naquilo. E pra eu mim. acho que assim, ó, gurias, tu treinar pra ter um corpo bonito, fazer pra ti. cirurgia, faz o que tu quiser tu pra quiser. ser bonita. É. Não precisa tu mostrar Tá, mas, gente, o só um corpo pouquinho, eu não pelado. tô dizendo que tá errado. Se pra ti faz sentido, É isso que ok. a gente tá Não, eu dizendo. acho Eu lindo. estou dizendo que Inclusive, pra assim, mim, Franciele, eu não acho faz nenhum sentido. maravilhoso. Nem pra mim, Graciele. o corpo. Pra mim também não faz sentido Por isso que pelo nós somos seguinte. parceira. Gurias, porque eu acho o seguinte, assim, todo o que tá exposto, ele perde a graça, inclusive, né? Então, quando a gente Uma mulher elegante uma tem mulher muito mais- elegante, Nossa, ela é né? muito mais atraente do que todos os se já tá tudo mostrando ali, se eu mostrar tudo no meu perfil, e também eu penso assim, né, em relação a gente profissional. Imagina só Posicionamento. eu estar te atendendo lá na empresa, vai fazer um atendimento pra ti, pro teu marido. Eu vi aí a tu vai me Carol seguir no Instagram, bem seminua. ou tu tá lá uma foto minha com a minha bunda Aham. bem Exposta. Fazendo quatropõe na academia. Não tem necessidade, né, gurias? Com uma leg Aí o que- branca, Não sem tem. forro. Não. Ou Ai, gente. um shortinho com aquele, o polêmico. Eu vou falar uma polêmica agora, né? Até as minhas amigas já vão me bloquear no Instagram. Azar delas. Azar delas. Aquele short com a ruga no meio da bunda. Ah, Não sei usar isso, graças a Deus, Aquilo não Senhor. Gurias, Não dá. não. Não. Eu acho, como tem aquela influenciadora que diz assim, ó, isso não é chiquíssimo, não, é bonito, não é. Isso é fubango. Isso é fubango. Tipo, sabe o que nós estávamos começando? Nós gravamos antes? O que é fubango? Cara, aqueles mate cheio de tareco, cara. Que coisa mais fubanga. As unhas enormes, Viu? Cara, a gente vai ser best, cara. os cílios Cara, postiços. Ó, nós vamos ter que Parece jantar do- juntas assim, quando você vier. Não, os cílios eu ressignifiquei, gurias. Eu falo pra todo mundo. Não. Eu não consegui. Não, Não, eu é que não, eu eu acho não que ela coloco. usa- é. Não, eu não uso. Eu tenho cílios Eu digo grandes. assim, ó, eu até achava legal, achava bonito. Já tentei colocar uma vez, Sim. arranquei Tá. todo o meu, inclusive. Tipo, aquilo pesa? Mas aí eu vi um vídeo na internet sobre os cílios, né? Sobre os bichinhos, assim, porque não, É. quem usa os cílios não lava o rosto totalmente. Porque não não toma pode. um banho de escorrer Não água. pode. Aí eu fico imaginando, gurias. Imagina Caca. a sensação. Só de imaginar já Cara, me eu dá sou uma nojenta coceira. pra cacete. Mas tem Então, gente é que muito tem alergia horrível. e prefere encher de pus o olho, acordar com o olho inchado e tudo mais, do que tirar os cílios. E aí, claro, gurias, Isso né? é aceitação. aquilo, como eu digo. Se a pessoa se sente bem, se as pessoas se sente bonita, Isso. tudo bem. Aqui nós estamos falando do que a gente não Do que gosta a pra gente- nós, pra mim. nós. É individualidade do indivíduo. Gra, Pra Fran mim, e Carol. pra mim, eu não gosto. Pra mim, eu acho que eu sempre
priorizei ser mais natural A gente é do parecida. que usar coisas, né, assim, Ai, sim. muito... Eu sabia. O que ia menos dar é match. sempre mais. O menos é mais. Sempre. E também, o que é aquela coisa assim, as minhas roupas gurias são enormes. Eu comprei agora calça, blazer essa semana, fui na loja, daí a moça disse assim, pra ti seria o quê? Um P, um M? Eu disse GG, tu tem extra G, XG? Tu tem blazer XG? Não, mas vai ficar enorme. Sim, é assim que eu gosto, assim. Eu gosto tudo muito maior do que eu. E isso também foi uma coisa que eu tive que mudar, porque toda vez que eu usava roupas, eu pensava, como tinha distorção da imagem, sim. mesmo depois que eu emagreci, eu sempre me imaginava muito grande. E eu tinha aquela tendência de usar roupas menores. Quando eu vi que eu fico muito mais bonita, muito mais elegante, Parece sem uma marcar ursilha. o corpo, fica um pão caseiro. Cara, todo cheio de linguiça esmagada. Gurias, a gente fica muito mais Não, elegante. mas assim, Carol, bonita. eu não posso usar... é que tu é uma mulher, né? Assim, vistosa e tudo mais. Mas eu sou pequenininha, né? Ela é exuberante. Eu sou... Ai, obrigada. Eu sou um minhonzinho, né? Mas tu é bonita? Eu sou Ela é uma pequenininha, raçona. né? E daí... Bonitona? Eu já tentei usar blazer over. Não tem Não, como. aí parece Parece que que eu ela roubou. peguei a roupa do meu marido, vesti e saí. Porque A Gra tem eu os tenho ombros muito quadril estreitos, largo. é pequenininha. Eu tenho cintura muito fina e ombro muito fino. Ai, que problema dela, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu Ridícula. aceitei meu corpo ano passado. É? Sim. Mas é que Muita é que assim, dificuldade. todo mundo tem. Gurias, esse meu processo, né, também do emagrecimento, eu tive todas as fases que vocês podem imaginar. E aí eu tive a fase que eu pensava que eu tinha que ser extremamente seca. Isso. Eu sequei. também. Eu sequei, fiquei com menos de 60 quilos na época. É. Murcha, porque eu tava totalmente Cara seca. derretida. É, totalmente. Que agora já tá preenchida. Né? Mas Linda. murchou. E aí, gurias, eu tinha essa questão. Eu tinha que ser seca. Hoje em dia eu já vejo totalmente diferente esse processo. Eu não faço dieta restritiva, eu não faço tu mais come aqueles. super bem. Como bem. Mas é que na verdade é natural. É comer O que que eu comida como? de verdade. Comida. Não, mas tu come comida. bem, tu te alimenta bem. Muito bem. Como muito mais do que eu comia antes, pra dizer bem a verdade. Porque antes eu comia muita besteira. Comia muita coisa industrializada. Hoje a gente tem uma alimentação. A gente come todos os dias a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eu e o Victor, a gente não cansa, como diz, porque é a nossa rotina. Sim. E eu gosto dessa rotina, a gente come bem. Fim de semana, se a gente quer sair, jantar, a gente vai e come, não tem culpa, porque a gente também sabe o quanto a gente treina, todo o que a gente Viu, faz. gente? O equilíbrio é tudo. É fundamental. E aí, aqui, ó, não tem o que pague a nossa saúde mental. É verdade. Né? Isso é Isso- Agora, é um exercício a saúde mental, né? É um exercício. Porque eu tava, até antes nós falamos sobre isso. As mulheres, as pessoas, de modo geral. Agora eu vou acordar cedo, vou rezar, vou comer bem, vou treinar. Tá? Calma. Implementa. Vamos com- Devagar, vai né? devagar. Não foi assim de uma hora pra outra Não, na porque, sua assim, vida. eu acordo cedo, mas eu queria acordar mais cedo. Eu acordo às 7, eu queria acordar às 6. Cara, é um trabalho pra eu acordar às 6. É que eu digo que o acordar cedo começa com o sono, o dormir. E pra te começar a acordar cedo, tu tem que que mudar o dormir teu cedo. Não, mas sono. eu durmo relativamente cedo, tipo 10 e pouco eu tô deitada. Eu durmo às 8. Só que daí, tipo assim, ela chega da escola. É que daí, Ser de luz. por exemplo, a pequena chega da escola, às vezes ela faz um soninho. Se ela fez um soninho, ela vai dormir 11 horas da noite. Se ela dormir muito cedo, aí o sono dela fica ativo. Então, aí que, entendeu? Que eu digo Tem às que vezes- equilibrar A o teu... santa melatonina ajuda em Capaz, eu me dar um ruim aquele tarefa. maravilha, Não, uma mas- gotinha. Aquele sono restaurador. Eu tenho muita resistência pra essa. Não, me dá ruim, só cara. Se eu tomar um frasco, eu acho. pra me Eu derrubar. fico tonta. Sério? Eu não Mas me dá eu, sono. Gente, meu marido... Bom, né? Eu durmo sentado em qualquer lugar, né? De Você qualquer... dá melatonina pra dormir? Tá, mas é que eu durmo... Eu durmo só A melatonina justos. nos ajuda, gente, a depende. entrar no estado REM mais rápido e ela restaura melhor o Eu sono. durmo assim, ó. Porque, Tranquilamente. porque tem gente A que noite tem o inteira. sono conturbado. Eu, por exemplo, se eu olho no relógio, eu tenho um relógio, né? Aí eu acordo, dá Eu não tipo tenho. 2 horas de sono profundo, 1h30 de REM e o resto sono leve. O meu sono mais ou REM menos é isso. bem controlado também. Mas eu digo que sou ótima pra dormir, porque eu deito na cama 5 minutos. Mas isso é tô dormindo. rotina, mas dormindo. tu foi estimulando e só teu acordo cérebro. no outro dia. Não acordo durante Tem gente a que noite. ó, se vocês me mandarem das 10 horas da noite em diante mensagem, todo mundo já sabe. Não vai... Não. É o outro dia.
É que Às nem 6 horas eu respondo. Aí eu começo eu acordo primeiro, eu não pego o celular as primeiras horas, né? eu também. Aí já a hora que eu vou pegar o celular, as pessoas ainda estão dormindo, 5:30 da manhã, ainda tá. Aí eu começo a responder as mensagens, aí todo mundo é o horário inverso, né? Sim. Às vezes tem mensagem de meia-noite das pessoas, eu digo, tu não dormiu, tu não dorme, o que Sabe tem? que eu preciso... Essa questão do não pegar o celular quando acorda é uma coisa que eu ainda não consegui. Eu ali pego, já vou olhando... Não, eu levanto e a minha... eu sabe o que eu Tem faço? ritos. Eu preciso medito voltar de a ter. manhã, né, E Carol? o celular de vocês fica no quarto? Sim. Sim. O meu Mas é que celular eu tenho, não fica nós no temos quarto. filhos. É que daí a questão assim, ó, aí temos não mora em filhos. casa, aí sabe? Daí Então, você- ficou posando fora. não mora, tipo, a minha filha Não. mora fora de casa. Ah, é. Aí o dia que ela se acidentou de carro, meu celular, não sei o que tinha dado, tava desligado. Então, daí, depois disso, o celular é sempre do viu? lado. E ela me alertou pra isso. É. Entende? Porque eu tinha o meu celular no silencioso sempre. Ela tava seminária do E um celular. dia eu não atendi ela muito. E ela, mas ela precisava me falar com ela. deu uma mijada. Ela disse, e se não é por mim, mas e se acontecer Cara, alguma tem coisa 3 real com os teus filhos? Como é que vai ser? Entende, Carol? daí ela me assustou. Então, assim, ó, possivelmente, quando for mãe, tu vai entender que o celular vai estar mais contigo. A gente tem que mudar, né? a Exato, porque daí tu rotina. vai sair trabalhar. Teu filho vai ficar com alguém. Cara, você tem um Carol, Ai, que dó, né? questão do... entende? Então, assim, ó. Eu não sei, gurias. Eu estou preparada pra isso, porque eu acho que eu vou ser uma mãe urso. Mas eu sou. Eu vou ter o medo Ah, não, de eu deixar não aquela sou criança. tanto. Eu sou mais que ela. Eu sou mais choca que ela. Eu faço... Os meus Não. filhos são do mundo. Não, os meus são meus. Eu adoro. É que eu vou Não, ser, como os diz meus assim, eu são vou ser meus. mãe temporona, né? Ai, Vou ser mãe velha já. Mas ela foi mais mas velha eu que fui eu. com É que eu fui mãe muito nova. Sim, eu fui mãe com 47, 17. né, filha? Eu tive a Luísa com 17. Inteira, eu quero chegar assim também. Mas é claro. Eu fui mãe da Luísa com 17 e fui mãe do Otávio com 24. O Otávio foi planejado. Mas eu fui mãe muito nova. Então a minha maternidade é completamente diferente. Completamente diferente. Mas da assim, minha. eu sou muito choca dos meus filhos. O tempo que eu quero, que eu posso, tô perto. Ah, eu também. Sabe? Mas assim, a questão que eu disse pra ela é o seguinte: cara, o João Vitor sai sozinho na rua. Se acontecer alguma coisa, teu filho precisa falar contigo, como é que ele vai conseguir? Então, quando tu tem filhos que sobre saem, isso, sabe, tu Carol? tem que ficar. Ela me deu um alerta, porque eu era bem desligada com o celular. Então tu tem que virar e eu uma chave. até guardava o celular e daí... E morria? Morria? Nunca mais. Bom, uma vez eu liguei pro marido dela, viu? Disse pra eu preciso falar com ela. Sim, gente, as pessoas assim, e daí todo mundo começou a reclamar geral. Família, né? Não, mas é. Papagaio, periquito, Franciele me deu uma porrada, né? Marido quis me matar. E daí eu tive que mudar o hábito. E hoje eu sou muito mais presente, né? Hoje eu consigo interagir. O que eu faço, por exemplo, com os meus filhos, que o Vini é controlado do celular. Graças a Deus, alguém que se controla. Aí, eu vou sair jantar. Eu mando no grupo dos filhos. Vou deixar o celular no carro. Qualquer coisa, o Vini tá com o celular. E largo o celular e saio. Porque senão... Eu crio essas hoje, coisas. assim, agora, atualmente, né? Como diz só o casal, só nós dois. Só os tem. Só os babies. A gente tem a nossa rotina, né? Então, uma das coisas que eu não tenho em casa é televisão no quarto. Isso Não tem uma gosto. amiga que me diz, é muito radical, mas. Não. Gente, o quarto, ele tem que voltar a ser o lugar de descanso, né? Então, como que a gente vai descansar se a gente for pro quarto ligar uma série? Tu vai ficar assistindo, tu vai deixar a tua cabeça ali ligada naquele... eu consigo. Ou então, pega o celular e fica mexendo no celular. Ah, não. Então, não tem... O celular fica do lado. Não tem como tu ter uma rotina de sono. Então, o momento que a gente vai pra cama é o momento pra relaxar, pra desconectar total. Eu ainda não consegui. É. Mas eu desconecto. Eu tô pensando É em que eu botar ele sou- no banheiro. eu Tu sou- consegue, eu tu mesmo tem consigo. essa disciplina pra Eu- desconectar. Mas Isso eu é sou bom. desconectada. Eu Mas boto... tem pessoas que assim, ó, se o celular tá do lado, não Eu consegue, olho só pra olhar. de um em um Sério? minuto. De Eu um olho. minuto. Gente, assim, ó, eu deixo o celular do lado, boto minha meditação pra dormir. Eu não amo. chego não chego nos 5 minutos da meditação, eu não lembro a metade. Daí a minha terapeuta disse, pode deixar que ela te ajuda a dormir. Bom, ela, né? Não precisa nem dizer duas vezes. E eu simplesmente esqueço da vida. Um dia o João Vitor saiu, né? E ele tinha levado a chave. E eu desconectei do mundo, né? Dormindo. E acordei. Claro, ele tinha como entrar e tudo, né? Eu acordei.
num susto, 2 horas da manhã, desci correndo nas escadas e abri a porta do quarto dele pra ver se ele tava em casa, sabe? Porque eu simplesmente desconectei. De vez em quando dá uns PT. Ontem o meu filho foi assistir um jogo de futebol no ginásio, foi a pé 3 quadras. Ele é um homem, tá no exército, tem 19 anos, um brutamontes. Filho, quando tu voltar, guarda o celular, te cuida na rua. Eu sou essa pessoa, eu não consigo. Eu dou esse. E aí ele chegou em casa, mãe, já tô em casa. E eu tava no quarto ao lado, mas ele me avisa. Eu tive uma época que o celular era um problema, assim, de estar todo o tempo, tinha que estar olhando, tinha que estar... Hoje eu já consigo até deixar no modo avião e ficar totalmente desconectada do celular. Modo avião não dá. Mas eu acho, gurias, assim, ó, que a rotina, ela é... Uma coisa que nos liberta em vários sentidos, né? Agora, essas fases... Tô indo pra 2ª semana que eu tô fazendo a quaresma de São Miguel. E aí, normalmente, a gente acorda às 5 da manhã. Sim. Durante esses dias, eu vou acordar às 4. Na verdade, antes das 4, porque às 4 o freio já começa, né? Então, 15 pras 4... 15 pras 3... Eu tô levantando, tô indo fazer, iniciando. E aí, nos primeiros dias, foi terrível. Terrível. Hoje eu já acordei sem despertador. Sim. Quando chegou na hora ali, eu já tava acordando, olhei pro celular, faltava 2 minutos para o despertador tocar, eu já levantei da cama. Então, quando a gente faz as coisas constantemente, todos os dias, no mesmo padrão, da mesma forma, o nosso corpo entende que aquele é o normal. Aquele é o normal dele. O estado normal dele é acordar naquele horário, é dormir naquele horário, é ter aquela refeição, é fazer tudo isso. Então, por que hoje, se eu comer uma coisa muito pesada, eu passo mal? Que eu antigamente não tinha limite. Porque hoje o meu corpo já entende que esse é o meu normal. Então, se eu for ali... Fala, né, Carol? Se eu for ali comer uma coisa e ali jantar... Antes eu comia, ficava inchada, retida uma semana. A gente vai ali, come um rodízio, come uma pizza, no outro dia tu tá igual, do mesmo jeito. E isso é por causa da constância, de fazer tudo, todos os dias. Né? Rotina. Eu tô sempre batendo na tecla. Carol, naquela câmera ali, uma mensagem pras mulheres. O que tu diria pra que elas vejam as joias que elas são? Porque a gente é uma joia preciosa. E a gente se esquece da nossa preciosidade. Cada uma na sua característica. Então, uma mensagem para que a gente volte a se olhar como preciosidades. Certo. Hoje a gente falou muito sobre amor, sobre dores, sobre transformação e também sobre fé. E uma coisa que eu gostaria de dizer para todas as mulheres é que não percam a fé. Principalmente a fé em Deus, mas também a fé em si mesmas. Porque quando a gente descobre o potencial e a força que nós temos dentro do nosso interior e a capacidade que a gente tem de se refazer, de se reconstruir, independente da situação que a vida nos coloque, a gente descobre uma potência gigante. Eu jamais imaginaria, anos atrás, estar aqui hoje falando para mulheres, inspirando mulheres, tendo mulheres como referência também na minha vida e na minha caminhada, mas eu jamais imaginaria. E só foi possível, só aconteceu porque eu consegui ver essa força, essa fé e essa potência que eu tinha dentro de mim. Então, que cada uma de vocês consiga enxergar todo esse potencial, todo esse brilho, porque eu vou até falar uma frase bíblica, né? Mas Deus, ele não coloca uma luz no mundo para que ela fique coberta com uma jarra. Ele não coloca uma luz no mundo para que ela fique escondida embaixo de uma cama. Ele coloca a luz no mundo para que ela fique exposta e ilumine também a vida de outras pessoas. Então, que vocês possam ser luz, principalmente na vida de vocês, mas também na vida das pessoas que estão à volta de vocês. Para os seus filhos, para os seus maridos, para as pessoas que trabalham com vocês. Porque assim, a felicidade ela vai vir de uma maneira espontânea. Quando a gente é feliz, a gente trabalha para fazer as pessoas à nossa volta feliz e a gente tem isso como um propósito, a felicidade ela vem para nós de forma abundante. A gente não precisa correr atrás dela ou se esforçar. As coisas vêm com naturalidade, porque a gente está vibrando em uma energia diferente. A gente exala uma luz diferente. Então, descubram essa luz aí dentro. Com certeza ela existe. Por mais que hoje tu não enxergue, mas ela tá aí dentro. Maravilhosa. Carol, foi um prazer ter você conosco.
Foi uma aula de Verdade. resiliência, de amor próprio, de cuidado consigo mesma, né? E que tu consiga que essa tua mensagem, que essa tua força, que essa tua determinação chegue muito longe. Eu tenho certeza que ela vai sucesso. chegar. Obrigada. Te desejo assim, ó, sucesso. agradeço também de coração, porque, sabe, né? É de comandante para comandante, porque a gente se entende, né? Nosso código. É um código. Foi um prazer te ter aqui, né? Esse encontro demorou um pouquinho para acontecer, mas ele aconteceu e assim, ó. E no momento certo. E no momento certo. No tempo tem, dele. tudo tem o tempo de Deus, né? E assim, de coração, muito obrigado por tudo. E eu que agradeço. Segue gurias. empreendendo esse Rio Grande aí. Com certeza. sucesso. Eu digo que eu acredito que a minha missão sempre foi essa. Eu posso ter passado por lugares diferentes, por situações diferentes, posso ter estado em um lugar que não era o ideal para mim, posso ter vivido situações que não eram para mim viver, mas hoje eu estou exatamente no lugar onde eu deveria estar, fazendo exatamente o que era para mim fazer aqui nessa terra. E quando eu vejo mulheres me falando ali sobre algo que fizeram através de ver eu fazendo, eu vi que tu conseguiu, então eu pensei assim, se ela conseguiu, eu também consigo. Isso para mim é preencher o jarro, preencher o vazio, que por muitos anos eu pensei que nada preencheria. Por muitos anos eu pensei que era uma dor, um sofrimento, uma coisa que eu nunca iria conseguir ressignificar. E aí, com esse preenchimento, em ver que eu estou aqui, que a minha vida, a minha história, as coisas que eu passei e o que eu construí motivam outras mulheres a também se descobrirem fortes e descobrirem as suas melhores versões no mundo, isso me faz cada vez querer fazer mais, cada vez querer evoluir mais e entregar mais, principalmente para as pessoas que eu amo, né? A gente falou aqui pouco dele, mas uma pessoa muito especial e importante na minha vida que é parte fundamental dessa construção, dessa Carol, é a pessoa que está ao meu lado. Eu acho que quando nós temos alguém do nosso lado que nos impulsiona, que nos motiva, que nos inspira e que também é uma pessoa de tanto valor que a gente pensa assim, meu Deus, eu preciso melhorar para fazer bem para essa pessoa. Eu preciso ser uma pessoa melhor para ser boa o suficiente para essa pessoa, porque olha só o que ele tá me dando. Então, ter uma pessoa assim do lado da gente é muito importante e com certeza o Victor é essa pessoa na minha vida que Deus colocou. Essa semana ele me perguntou o seguinte, eu tava lendo a Bíblia e ele me fez a seguinte pergunta: tu acredita que se nós não estivéssemos juntos, tu estaria tão próxima de Deus? E eu disse assim, com certeza não. Então, só por isso, só por ele ter me trazido para Deus de volta, eu já tenho um amor imenso por ele e mais ainda pelo que ele faz por mim e como ele faz eu me sentir. Ai, maravilhosa. É isso. Então, esse foi mais um episódio do Papo das Gurias. Segue nós, Instagram, Spotify, YouTube, TikTok. Carol também. Lá tem muito conteúdo legal. Ela é maravilhosa. Carol Volpato. Ela tá com projetos novos. Então, segue a Gra. E é sobre isso, gente. Daqui a pouco tá no ar e sempre uma novidade pra vocês.